Ah, não vai me falar que você nunca teve uma neurose. Bom, é que talvez você não sabe o que é ter neurose, né? Todos nós somos neuróticos, gente. É da natureza da nossa mente. E a neurose, quando a gente fala neurótica, é quando a gente cria coisas que podem ser reais, como não podem, na maioria das vezes não são reais. Neuroses no relacionamento, né? O seu namorado, o seu marido sai de casa e atrasa um pouco. O que que a neura vai fazer com você? O que que ela vai trazer para o seu consciente? Ele tá te traindo. Ele tá com outra. E às vezes você vai imaginando cenas, tá? Ou ele sofreu um acidente. Então, isso é a neurose, tá? Ele atrasou, gente, às vezes, porque furou o pneu do carro. Pode ter acontecido alguma coisa, pode ter algum motivo, mas você não tem a capacidade de discernimento, assim, de esperar, vai esperar ele chegar, ele deve ter algum motivo. E continuar vivendo a sua vida. Não, você entra em estado de neura, tá? E aí você começa a criar, a inventar história. Como eu atendo, principalmente mulheres, e eu já atendi muitas mulheres em relacionamentos tóxicos, quantas vezes elas me relataram de que estavam em algum lugar olhando para o nada e o neurótico amado delas, para quem que você está olhando? Eu vi que você estava olhando, eu vi que você falou alguma coisa, eu vi que você fez, você deu em cima de alguém. Tudo vem das nossas neuroses. Tudo, 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 tudo. Aí tem gente que tem neuroses mais profundas. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de ser assaltada. Ela tá na casa dela, ela escuta um barulho. Foi um gato que subiu em cima do telhado. Ela já liga para alguém: olha, tem alguém invadindo a minha casa. Eu fico imaginando como que deve ser nesses 190 aí. Quantas pessoas neuróticas não ligam e fulano de tal me ameaçou e às vezes a pessoa só deu um olhar. Então, assim, são muitos os distúrbios de neurose, muitos os relatos que a gente vê aqui falar. Só que o interessante é a gente como lidar com as nossas neuroses. A primeira coisa é ter consciência de que nós temos elas e quais são elas, né? E ir aprendendo, sabe? Quando é real, quando não é. Eu já tive pressentimentos. Eu já tive pressentimento de eu sentir e aquilo aconteceu. É diferente da neurose. Quando o pressentimento de quando algo ruim é um aperto no peito, é uma falta de ar, tá? A neurose não. A neurose ela vem, ela te deixa no estado de raiva, às vezes de medo, porque ela vai colocando imagens na sua cabeça, porque você já vai imaginando coisas. Né, o pressentimento não, ele é uma sensação muito mais forte do que você pode explicar. Então, assim, eu lembro quando eu era muito pequenininha e meu tio sofreu um acidente de moto. E bem no momento que ele tinha acabado de sofrer, eu estava um pouco longe dele, eu estava esperando ele para chegar em casa, mas ele não estava atrasado nem nada, eu era uma criança. E eu tive um aperto no coração. Eu senti que tinha acontecido alguma coisa com meu tio, eu não sabia explicar, eu não sabia explicar. Mas assim, eu fiquei quietinha, minha mãe aí começou a atrasar, aí ele começou a atrasar, mas ali eu já estava, aconteceu alguma coisa com meu tio. Tô sentindo, mas assim, a gente é criança, a gente não sabe, né? E aí a gente foi andando até que eu vi. Acho que quando foram resgatar ele do acidente, os bombeiros, né, os médicos, eles cortaram a bermuda, o shortinho verde com listrinha branca, eu vi o chinelo dele e eu falei: mãe, tio sofreu um acidente. Minha mãe nem tinha percebido que eram as coisas do meu tio caídas na rua. Já tinham levado a moto dele, graças a Deus, meu tio está bem. Ele teve traumatismo craniano, perdeu massa encefálica, mas ele, mesmo assim, ele sobreviveu, ele tá bem. Mas assim, eu tive outras vezes. Eu tive que hoje, eu, depois de ter me formado, eu poderia falar que foi uma alucinação, mas não foi. Eu estava sentadinha, brincando, e aí eu tive uma visão. Só que quando a gente fala assim, você teve uma visão, eu vi, gente, mas não com esses olhos aqui. Eu vi a minha mãe chegando carregada, passando muito mal, e eu lembro que o impulso foi correr, olhar na janela da sala para ver se minha mãe estava chegando, minha mãe não estava, eu voltava, e de repente vi aquela sensação de novo, até que uma hora aquilo aconteceu. Minha mãe chegou com o senhor de cabelo branco do jeitinho que eu vi. Mas aí depois eu fui me acostumando com essas visões e eu sei que isso não era neuroses. Demorou para me entender, né? Mas então é isso. A neurose ela vem e ela vai trazendo outro tipo de visão. Então é diferente do pressentimento, de você pressentir algo.
É algo que a outra pessoa fala assim: "De onde você tá tirando isso?". Sabe quando alguém chega e fala uma coisa pra você, que você não sabe de onde que aquela pessoa que ela tá inventando? É a neurose dela, tá. Então quando alguém te acusar de alguma coisa que você não fez, é claro também, gente, se você olhar pro cara, você tá na balada, aí você dá uma piscadinha pro cara, e a pessoa viu, ela viu. Agora se você não fez isso, ela tá falando que você fez, é a neurose dela. Existem vários outros tipos de neurose, sabe? Tem gente que tem neurose, que é uma neura, tá? Que os outros vão roubar ela. Todo mundo que vai trabalhar na casa dela, ela fala, fulano me roubou, fulano fez isso. Neura, tudo neura. Só que se ela tiver consciência disso, gente, é outra história. Ela vai procurar terapia, ela vai procurar ajuda, sabe? E eu nunca fui muito neurótica em si. Claro que eu tenho minhas neuras. Já aconteceu do meu marido atrasar e eu achar que ele tava com outra pessoa. Só que eu não me desesperei. Então, aquelas neuras que vêm, acho que é porque eu tenho consciência das minhas neuras, eu já sabia que era neura. Mas quando a pessoa não tem consciência, quando ela aceita, que ela acredita naquilo, gente. Ela acredita naquilo, não adianta quem que vai tirar aquilo da cabeça dela. E quando a pessoa tem a neurose da vítima, do desgostoso, do que ninguém gosta. Chega no lugar, ninguém gostou de mim, todo mundo falou mal de mim. E é a neurose da vítima, né? Eu fui no lugar, fui maltratado, a pessoa me maltratou. Gente, às vezes todo mundo estendeu um tapete pra mulher passar, pra me passar, e ela uma que foi maltratado. E é isso. A neurose, ela é isso, tá? Então, quem tá perto de um neurótico inconsciente, a pessoa sofre, sofre. E às vezes a gente gosta do neurótico inconsciente, só que às vezes é difícil. Muitos casamentos terminam, muitas sociedades, muitos relacionamentos terminam, e conviver com uma mãe neurótica, com um pai neurótico. Ó, por trás de toda mãe narcisista, existe uma mulher neurótica que precisa de terapia, que precisa de ajuda. Porque às vezes a gente fala assim, a pessoa é narcisista, a mamãe narcisista. Tudo bem, ela pode ser, ela pode ter o filho preferido, ela pode ter aquele filho que ela acaba com o psicológico, emocional do filho dela, só que por trás tem neurose. Se você for investigar, todos têm, só que não tem consciência. Porque a mãe narcisista, ela não quer ser narcisista, tá? A pessoa neurótica, ela não tem consciência que ela é neurótica. Gente, ninguém é mal, assim, porque eu vou ser mal, eu quero. É claro que tem uns que são, mas a maioria das pessoas não. Até as pessoas que cometem crimes, que são aqueles assim, patológicos, sabe? Eles não queriam ser daquele jeito. É que a gente vai sendo levado por não se tratar. Como eu digo, não se terapizar, não se olhar, não respirar, não estar no momento presente, na hora presente, não se entender. Porque a gente tá sempre buscando fora, buscando nos outros, buscando nas coisas. E a gente não olha pra gente. A maioria das pessoas que têm neuroses crônicas, assim, que são os grandes neuróticos, quando a gente vai avaliar tiveram problemas graves de traumas e processos de dores na primeira infância e na segunda infância, do nascimento aos 7 anos, dos 7 aos 14 anos. Tá? Eles passaram por coisas muito difíceis, divórcios dos pais. Os pais vão se divorciar, né? Principalmente quando um dos dois cometeu algum deslize. Evitem deixar aquele serzinho que está em formação ciente, porque às vezes o pai acusa a mãe acusa o pai, então brigas familiares, aquelas coisas trágicas. Gente, poupem as crianças, é claro que às vezes não tem jeito, mas acolham aquela criança, não ficam dando detalhes, porque elas vão criando as neurosezinhas dela desde pequena e depois crescem adultos doentes, entendeu? O trabalho com uma criança, a gente vai gerar na criança traumas, nós vamos gerar, sim, porque nós não somos perfeitos também, como pai e como mãe. Mas assim, quanto menos, o mundo da criança é o mundo da criança, né? Então, às vezes a criança ela vai passar por dificuldades, sim, porque os pais estão passando dificuldade financeira e a criança vai. Mas tudo que a gente puder poupar uma criança, o estado emocional, o crescimento, e jogar medo na criança, criar medo na criança, jogar culpa na criança. E os pais narcisistas, neuróticos fazem muito isso. Como é importante a gente se cuidar, né? Como é importante a gente tratar, a gente ter consciência das nossas neuras, para não. Ainda a gente vai passando isso de geração em geração. Haja constelação depois, hein? Porque aí a gente vai crescendo um exército
gerações de pessoas neuróticas. É claro, como eu disse no começo do vídeo, neurose é algo natural. Mas ter consciência e identificar suas neuroses é algo que precisa ser feito. Então, da próxima vez que começar a aparecer coisinhas na sua cabeça, fulano não gostou de mim, meu marido tá traindo, fulana tá fazendo alguma coisa, não sei quem fez, para, pensa, isso não é uma neurose, eu não tô criando isso. A pessoa às vezes a pessoa não deu motivo nenhum. Gente, existe a realidade. As pessoas mentem, sim. As pessoas traem, sim. As pessoas cometem erros. Só que não é por causa disso que eu vou sair por aí acusando as pessoas o tempo todo. Entendeu? Vamos colocar um pouco pra cima, né? Por que que todo mundo vai ser tão ruim comigo? Por que que o mundo vai ser tão ruim comigo? Né? Então a gente tem que ter a autoestima da gente um pouquinho assim, a trabalhar isso, porque senão a gente vai ser um neurótico crônico e a gente vai perturbar a nossa vida e a vida de todo mundo por muito tempo. E o neurótico sempre acaba ficando sozinho, porque chega uma hora que quem tá perto deixa falando sozinho, porque não aguenta tanta criação de problema que não existe, que 90% dos problemas que o neurótico cria não existe. Existe aquela mulher que desconfia que o marido tá traindo, que vê quando o marido chega, para de estar no celular. Aí você tem que ficar esperto, você tem que analisar, investigar, ir atrás, procurar saber se você está sendo enganada, mas não ir acusando. O neurótico acusa. Porque se o neurótico for investigar, na maioria das vezes ele não vai descobrir nada, então tá tudo certo, porque aí é aquele neurótico consciente. Deu para captar? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, algum relato, deixa aqui nos comentários, tá bom? Ó, um grande beijo para vocês e vão tratar essas neuras. Até o próximo vídeo, pessoal.